Olá, vamos avançar na nossa análise do Evangelho de Mateus. E nessa aula nós vamos estudar o texto de Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Para a gente entender onde esse texto se encontra dentro do contexto, nós estamos aqui nessa parte do Sermão do Monte, que eu tenho chamado de os valores do reino, que é onde o Senhor Jesus Cristo vai ensinar aos seus discípulos dois valores que ele quer que os seus discípulos desenvolvam no reino que o Senhor Jesus Cristo trouxe. Então, lembre-se disso, que o Sermão do Monte está localizado dentro desse contexto da chegada do reino. Mateus capítulo 4 diz que Jesus começa a sua pregação dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, e então ele profere um discurso para os seus discípulos a respeito do discipulado dentro do reino de Deus. Então, o que a gente encontra aqui são uma série de ensinos do Senhor Jesus Cristo, e então no versículo 19 o Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito de dois valores importantes para que os discípulos de Jesus cultivem dentro do reino de Deus. O primeiro valor é o valor da lealdade, isso vai do versículo 19 ao 24. E o segundo valor é o valor que nós vamos ver nessa aula, que é o valor da confiança em Deus. Deus quer, então, o Senhor Jesus Cristo quer que aqueles que são seus discípulos sejam leais a Deus e confiem em Deus. Aquele que pertence ao reino de Deus precisa ser leal a Deus e precisa confiar em Deus. A lealdade de Deus se expressa, nós vimos o Senhor Jesus Cristo falando de três metáforas para a lealdade. Em primeiro lugar, a metáfora do tesouro, Jesus dizendo que a gente não deve desejar os tesouros desse mundo, mas os tesouros celestiais, ou seja, a gente não deve acumular tesouros neste mundo, mas no céu. Isso significa, então, que os seus valores é o que dominam as suas decisões. Portanto, você quer tomar decisões que valorizem o reino de Deus, que expressam o valor do reino de Deus, então valorize o reino de Deus. Seja leal ao reino de Deus. Em segundo lugar, Jesus utiliza a metáfora do olho. O olho como sendo direcionador do corpo. Sendo assim, aquilo que nós desejamos é o que domina as nossas decisões. Então, você quer que o seu corpo tome decisões em prol do reino de Deus, então deseje, valorize o reino de Deus, valorize os mandamentos, o ensino do Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, um exemplo ainda mais explícito é a metáfora do escravo. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, o senhor que você tem determina as suas decisões. Se você quer tomar decisões para o reino de Deus, você precisa que o seu Senhor seja Deus e não algo deste mundo. Então, esses três exemplos estão mostrando a necessidade de nós sermos leais a Jesus. Se nós estivermos comprometidos com o reino, comprometidos com Jesus, nós tomaremos decisões nessa direção. A segunda virtude, irmãos, é, na verdade, um pouco resultante da primeira virtude, que é a virtude da confiança. E isso começa aqui, então, no versículo 25. O Senhor Jesus Cristo começa o versículo 25 apontando, então, o princípio que ele quer ensinar. Veja que ele começa dizendo o seguinte: por isso vos digo. Então, note que o Senhor Jesus está avançando no seu argumento, dizendo, então, o seguinte: se vocês devem ser leais, se a lealdade de vocês está no reino, está em Deus, se Deus é o Senhor da vida de vocês, por isso, então, eu digo a vocês: não andem ansiosos. Esse é o grande princípio que Jesus vai tratar neste texto de 25 a 34. Então, o grande assunto que Jesus vai tratar aqui nesse texto é o assunto da ansiedade. Tanto é que essa palavra
vai ocorrer pelo menos 6 vezes só nesses 9 versículos. Então, Jesus está falando aqui de ansiedade. E o que é ansiedade? A ansiedade, irmãos, é uma preocupação excessiva. Se você for entender dentro do contexto, Jesus está falando, quando ele estava mencionando de lealdade, ele falava do desejo de acumular tesouros na terra, dos olhos maus, do senhor das riquezas, a riqueza ser um senhor. Então, tudo isso gera ansiedade. A pessoa ansiosa é a pessoa que tem o anseio de ganhar as coisas deste mundo. Então, Jesus vai falar aqui daquela pessoa que se preocupa, em primeiro lugar, com o benefício das coisas desta vida, certo? Em contrapartida, o contrário de ansiedade não é a falta de ação. Não ser ansioso não significa não ter preocupação nenhuma. Jesus não está falando aqui que você não deve ter nenhum tipo de preocupação na sua vida, certo? Não ser ansioso ou não andar ansioso é você não permitir que a sua maior preocupação seja nas coisas desta vida, nas coisas deste tempo que nós vivemos. Que a sua maior preocupação seja nos elementos, nos objetos, nos fatores desta vida terrena, aqui enquanto o reino de Deus não chega em sua plenitude. Então, o Senhor Jesus Cristo vai falar, então, o contrário da ansiedade é a confiança em Deus. O Senhor Jesus vai ensinar que você, ao invés de ser ansioso por ter as coisas desta vida, você precisa, portanto, confiar em Deus. É este o princípio que o Senhor Jesus Cristo vai ensinar aqui e que, portanto, ele vai tratar durante o restante do texto. Note que ele diz, não andeis ansiosos. E então ele cita 2 coisinhas pelas quais não devemos andar ansiosos. Em primeiro lugar, pela vossa vida e em segundo lugar, pelo vosso corpo. Jesus, então, menciona aqui vida e menciona corpo. Por que ele menciona estes 2 aspectos? Porque a ideia, o senso comum, irmãos, que naquela época é que as 2 maiores necessidades do ser humano era de sustento, ou seja, isso envolvia água ou comida, e corpo representa o segundo tipo de principal necessidade, que era a necessidade de cobertura, ou que é chamada na Bíblia de vestimenta, mas que envolve não apenas a roupa, como envolve também uma casa para morar. Então, a ideia aqui, o contexto aqui é das 2 necessidades mais básicas do ser humano. A necessidade de manter a sua vida e a necessidade de cuidar do seu corpo. Então, Jesus menciona aqui, não andeis ansiosos pela vida e nem pelo seu corpo. Então, ele menciona aquilo que é mais necessário para manter a vida, que é comer e beber, e aquilo que é mais necessário para cuidar do corpo, que é o que se vestir. Então, qual é o argumento de Jesus aqui? Ele faz uma pergunta retórica. Não é a vida maior do que o alimento e o corpo maior do que as vestes? E é preciso aqui, irmãos, muita atenção para você entender a argumentação de Jesus, certo? A argumentação de Jesus é a seguinte: por causa da vida, você procura o alimento. Por causa do corpo, você procura a vestimenta. Então, qual é o mais importante? O mais importante é a vida ou o alimento? A resposta é clara.
A resposta é que o mais importante é a vida. Se você procura alimento para manter a vida, é porque a vida é o mais importante. E aí vem a pergunta: quem lhe deu a vida? Quem lhe deu o seu corpo? Quem é o Senhor da vida e o Senhor dos corpos? Quem é o Criador da vida e o Criador do corpo? A resposta é Deus. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é que Deus já providenciou o mais importante, que é a sua vida e o seu corpo. Que a vida é maior do que alimento, o corpo é maior do que as vestes. Se Deus já providenciou o principal, o mais importante, que é a vida e o corpo, é óbvio, é consequente que ele há de providenciar o restante, ok? Então, o argumento de Jesus é o argumento da confiança. Você deve confiar em Deus porque Deus é quem lhe deu a vida, é quem lhe deu o corpo. Se Deus, então, lhe deu isso, e isso é mais importante do que alimento e do que o corpo, então você precisa confiar em Deus, certo? Veja bem, Jesus aqui não está dizendo que você não deve procurar comida ou bebida, ou que você não deve procurar o que se vestir. Jesus não está argumentando aqui ou isso ou aquilo. Já que você tem a vida, não se preocupe com o que comer e vestir. Não é este o argumento de Jesus. O argumento de Jesus é: não busquem em primeiro lugar aquilo que é menos importante. Não busquem em primeiro lugar você comer ou beber, se o que é mais importante é a vida. Então, busque em primeiro lugar aquilo que mantém, aquilo que é o Senhor da sua vida, o Senhor do seu corpo. E Jesus, então, vai construir o argumento para chegar nesse ponto, lá no versículo 33, onde ele vai falar: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Então, Jesus aqui está falando em uma ordem de prioridades. Se você é leal a Deus e se você é confiante em Deus, então, em primeiro lugar, a sua prioridade não vai ser o que comer, o que beber ou o que vestir. A sua prioridade vai ser o mais importante, que é buscar o reino de Deus. Então, Jesus aqui está utilizando a vida e o corpo como exemplos de que nós precisamos buscar o mais importante. Se comer, se é a manutenção da vida, logo, a vida é mais importante do que buscar comer. Então, o argumento de Jesus é: tem coisas mais importantes. Busquem as coisas mais importantes. Vocês que são meus discípulos, vocês precisam ter uma ordem de prioridade. Confiem em Deus, então, para que vocês busquem as coisas mais importantes. Jesus, então, vai dar o primeiro exemplo de confiança, que é a confiança na busca pelo alimento, pela manutenção da vida. Ele começa, então, dizendo: observai as aves do céu. Então, aqui ele vai utilizar as aves do céu como exemplo de como nós devemos confiar em Deus. Jesus então diz que as aves, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. Ou seja, as aves, elas não produzem, certo? Elas não produzem, elas não semeiam, colhem, ajuntam em celeiros, elas não fazem este labor, esse tipo de trabalho. Só que o texto diz que Deus as sustenta. E veja que como é que Deus sustenta as aves do céu? Deus não coloca comida na boca das aves do céu. Deus não faz chover comida do céu. Deus não coloca milagrosamente comida dentro do ninho das aves. Não.
Deus providencia o sustento através da criação. Então, as aves, elas não produzem, mas não deixa de ter alimento para elas, porque Deus providencia este alimento por meio da criação. Os judeus tinham uma mentalidade muito mais sólida do que nós ocidentais sobre a posse de Deus, da criação. Então, as aves, elas elas desfrutarem da criação, elas estavam desfrutando do cuidado de Deus, pois Deus é o Senhor da criação. Então, Jesus aqui parte do menor para o maior. Se Deus cuida das aves, não valeis vós muito mais do que as aves? O que Jesus então está dizendo aqui? Se não falta sustento para as aves, quanto mais para nós, seres humanos, quanto mais para o discípulo do Senhor Jesus Cristo. Se as aves que não precisam produzir, nunca lhes falta sustento, nunca lhes falta comida e bebida, porque Deus providencia isso na criação, quanto mais para nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós que valemos para Deus muito mais do que as aves. Então, o argumento de Jesus é: confiem em Deus, vocês que são meus discípulos, pois não vai lhes faltar sustento. Agora veja, a força do argumento de Jesus é: as aves não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Vocês, meus discípulos, portanto, semeiam, colhem e ajuntam em celeiros. O que Jesus está dizendo? É que o sustento das aves vem por meio da criação. O sustento dos seus discípulos, o sustento dos seres humanos, vem por meio do trabalho. Deus providencia sustento por meio do trabalho. Então, todo ser humano que trabalha consegue o seu sustento. Todo ser humano que faz aquilo que é necessário para adquirir o sustento, consegue o seu sustento. Por que é assim? Porque nós valemos mais do que as aves. Deus não permite que falte o sustento dos seus discípulos, ok? E a segunda conclusão de Jesus aqui, dessa ilustração das aves, está aqui no versículo 27. Jesus, em primeiro lugar, concluiu aqui que nós somos mais valiosos do que as aves. E, em segundo lugar, que a ansiedade, ela não tem muitos benefícios. Ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? O que Jesus, então, está dizendo é que a ansiedade, ela não leva a nada. Quando ele diz um côvado ao curso de sua vida, um côvado é uma medida de estatura. Então, Jesus está usando uma ilustração. Você ficar mais alto, e a ideia aqui, a expressão aqui é, de fato, se você é capaz de aumentar mais o seu tempo de vida. Então, Jesus diz que, por mais ansioso que esteja, você não consegue aumentar o seu tempo de vida. Que, portanto, há certas coisas que a ansiedade é incapaz de conseguir. Por mais ansioso que você esteja, você será incapaz de conseguir. Portanto, aquilo que deve mover a sua busca por sustento não deve ser a ansiedade, mas deve ser a confiança em Deus. Você precisa confiar no sustento de Deus e então trabalhar. É por saber que Deus lhe sustenta que você irá atrás desse sustento. E quando você pensa assim, você então não trabalha colocando em primeiro lugar os resultados do seu trabalho, que é comida e bebida. Você trabalha colocando em primeiro lugar Deus e o seu reino, ok? Ao confiar em Deus, ao valorizar Deus, ao saber que Deus é o seu Pai que lhe sustenta,
você então vai trabalhar em busca desse sustento. Agora você vai trabalhar porque confia que Deus irá prover. Portanto, Deus é prioridade na sua vida e não o seu sustento, ok? O segundo exemplo de Jesus é quanto ao vestuário. Jesus primeiro cita um exemplo das aves em relação à comida e, em segundo lugar, em relação ao vestuário. Ele faz uma outra pergunta aqui, mencionando a palavra ansiosos, e então menciona o segundo exemplo, que é o do vestuário. E ele agora cita os lírios do campo. E esses lírios do campo aqui, irmãos, era um tipo de vegetação muito comum, que ainda hoje é muito comum ali na região de Jerusalém, na região de Israel, certo? Que são plantas, flores e até gramas que nascem no campo, certo? Jesus aqui não está falando do lírio do vale, que é um tipo de flor, certo? Ele está falando de maneira geral em um grupo de plantas, de ervas, ok? E Jesus então diz que eles não trabalham. Então veja aqui o paralelo e por implicação, o que Jesus está dizendo? Vocês trabalham para conseguir o que vestir e os lírios eles não trabalham e nem fiam. Agora, o que acontece? Nem Salomão, e Salomão é tido aqui como grande exemplo de esplendor dos reis de Israel, e ele menciona então o período de Salomão de toda a sua glória, nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. O que Jesus então está tentando tratar aqui? Que plantas que nem sequer foram cultivadas, que nasceram aleatoriamente dentro do campo, elas não fazem nada para prover as suas próprias vestimentas. E mesmo assim, Deus sustenta elas com uma vestimenta esplêndida, com a beleza das rosas, com a beleza das plantas. Então, Jesus aqui está utilizando um tipo de raciocínio tipicamente judeu, para falar do menor para o maior. Perceba isso. Ele está falando aqui, pela lógica do seu argumento, que, portanto, a preocupação, a ansiedade é, portanto, uma expressão de falta de confiança em Deus. Que a ansiedade é falta de fé. Isso é o que ele explica no versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, ou seja, que não tem muito valor na sua existência, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E note que ele menciona fé, que é a palavra confiança, ok? Então, Deus sustenta aos homens. Deus nos sustenta, mesmo na nossa falta de confiança. Quando nós, então, somos ansiosos sobre como vamos nos vestir, e nós colocamos, então, a vestimenta como prioridade, nós estamos expressando falta de confiança em Deus. Quando nós, então, sujeitamos Deus à busca pela vestimenta, quando nós sujeitamos Deus à busca pelo sustento, quando nós sujeitamos a Deus à busca pelas nossas próprias necessidades, nós estamos expressando falta de fé, incredulidade, falta de confiança em Deus. Então, a conclusão que o Senhor Jesus Cristo chega aqui é a seguinte: não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Então, Jesus aqui vai concluir o seu argumento. Se Deus cuida das plantas e Deus cuida das aves, então não vos inquieteis. Jesus, então, está dizendo aqui para que a gente não ande inquieto, preocupado demais com essas coisas, transformando essas coisas como a prioridade das nossas vidas.
E ele então explica que quem faz isso são os gentios. Os gentios é que usam os deuses para seu próprio benefício. Os gentios é que fazem sacrifícios para os deuses, para que chova e eles tenham o que comer. Os gentios é que fazem oferendas, adorações e tudo mais para os deuses, para que os deuses deem a eles os seus prazeres, para que os deuses deem a eles a comida, a bebida, a casa, as festas e tudo mais que eles precisam. Então, isso é uma prática pagã, irmãos, e isso daqui é muito sério para os nossos dias. Jesus está dizendo, portanto, que é paganismo, não é cristianismo, utilizar Deus em prol de nossas próprias ansiedades. Utilizar Deus em prol daquilo que nós julgamos serem as nossas maiores necessidades. Você pode achar que a sua maior necessidade na vida é comer. E então você vai usar Deus para satisfazer essa sua necessidade. Ou então você pode achar que a sua maior necessidade na vida é ter uma boa casa. E então você vai ter uma vida religiosa, você vai adorar a Deus e tudo, porque você supõe que uma vida religiosa é boa para ajudar você a ter essas coisas. Isso é o que hoje em dia é aplicado, mas não somente ali, mas é aplicado na chamada teologia da prosperidade. Deus como sendo o meio do dinheiro. Deus como sendo o meio de um carro novo. Deus como sendo o meio de uma casa nova, de um melhor emprego. Mas isso não acontece só na teologia da prosperidade. Muitas pessoas nas igrejas também tratam Deus assim. Buscam a Deus quando elas precisam de alguma coisa. Elas buscam a Deus não pelo que Deus é em si, mas pelo que Deus pode proporcionar para elas, ok? Jesus então diz que isso é paganismo. Isso é inquietação, é ansiedade, é colocar aquilo que é secundário como sendo prioritário. É você considerar as coisas desta vida como sendo mais importantes do que Deus. Qual é, então, a atitude esperada de nós que somos discípulos de Jesus? Então, chegamos no versículo 33, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Buscai, pois, então veja que o pois aqui é uma consequência, logo, busquem em primeiro lugar. Então, veja que o argumento de Jesus, lá de trás, lá desde o versículo 19, foi todo para chegar nesse momento aqui. Você não deve valorizar os tesouros dessa terra, você não deve valorizar o olho mau, valorizar o Senhor que é a riqueza. Confie em Deus, confie naquele que sustenta as aves, confie naquele que sustenta as plantas. Não seja pagão. Por quê? Porque Jesus quer que a nossa maior prioridade, que nós sejamos leais e confiemos em Deus para buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, note o argumento de Jesus. Você precisa ser leal a Deus e confiar em Deus, porque sendo leal a Deus e confiando em Deus, você agora está pronto para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O assunto aqui nunca deixou de ser o reino e o cumprimento dos ensinos de Jesus, irmãos. Buscar o reino de Deus e buscar a justiça de Deus significa você vivenciar já agora as verdades e os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Buscar o reino e buscar a justiça. Buscar o reino não significa dizer implementar o reino neste mundo, nem fazer com que o reino de Jesus venha logo. Não, buscar o reino e a justiça de Jesus é obedecer os ensinos, é seguir o discipulado de Jesus,
é ser discípulo de Jesus e seguir os seus mandamentos. Então, seguir os mandamentos de Jesus, seguir os seus ensinos, é a nossa grande prioridade, ok? Então, nossa lealdade a Deus e a nossa confiança em Deus nos leva a colocar em primeiro lugar a obediência aos ensinos de Jesus, ok? E Jesus então diz: se vocês buscam então o reino de Deus, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deixe-me dizer a vocês, irmãos, aqui muitos pensam que aqui Jesus está fazendo uma promessa. Isso aqui não é uma promessa. Jesus não está dizendo: busquem em primeiro lugar, porque se vocês fizerem isso, Deus vai providenciar as outras coisas. No sentido de que obedeçam a Deus, cumpram os mandamentos de Jesus, busquem o reino de Deus, que Deus garante o resto, e que, portanto, agora você não precisa trabalhar, você não precisa fazer nada, porque Deus vai garantir. Lembre-se que quando Jesus menciona o exemplo das aves e menciona o exemplo das plantas, ele fala que elas não trabalham, pressupondo, então, que nós trabalhamos. Então, Jesus pressupõe que o sustento do seu discípulo vem por meio do seu trabalho ou do trabalho de outras pessoas. Então, como é que essas coisas são acrescentadas? Como é que o seu sustento e a sua vestimenta é acrescentada na sua vida? Ou através do seu trabalho, ou através do trabalho de outras pessoas. Ou através de você ter o sustento de Deus como resultado do seu trabalho, ou você ter o sustento de Deus como resultado do trabalho de outras pessoas. E que, portanto, o discípulo de Jesus não deve viver preocupado com isso. Ele deve trabalhar para ter o seu sustento, mas ele não deve considerar o seu sustento como a sua prioridade. Ele deve considerar como prioridade obedecer e seguir os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua prioridade. Ele deve trabalhar para ter a sua casa, para ter o seu telefone, para ter o seu carro, para ter o sustento da sua família, porque isso é necessário para a nossa sobrevivência. Mas ele não deve fazer de nada disso a sua grande e mais importante prioridade, de tal forma que a sua maior concentração de força e energia será naquilo. Não, a sua grande prioridade será obedecer os ensinos do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, a busca do sustento deve estar embaixo da busca pelo reino de Deus e a justiça. Se a busca pelo sustento é contrário à busca pela justiça de Deus, pela obediência aos mandamentos de Jesus, ao ensino de Jesus, então eu devo deixar a busca pelo sustento. Jesus dá exemplos disso em João capítulo 4, quando os seus discípulos chegam para ele e dizem para ele comer. Mas Jesus estava ocupado. Jesus então diz: a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. Então, em determinados momentos, você estará entre fazer a vontade de Deus e ter a sua comida. O mais importante é buscar a justiça de Deus. Você deve buscar a sua comida, mas sempre como sendo sujeito à busca pela justiça de Deus. A sua maior preocupação deve ser o reino de Deus e a justiça, obedecer a Deus, e não o seu sustento. E Jesus, então, conclui o seu argumento de uma maneira muito interessante aqui no versículo 34. Porque é como se Jesus estivesse fazendo um certo disclaimer, como se Jesus estivesse aqui concluindo, mas dando um outro conselho para os seus discípulos, dizendo: então não se inquietem com o dia de amanhã, se inquietem apenas com o hoje, ok? Basta ao dia o seu próprio mal. Então, procurem o sustento de vocês, mas procurem o sustento de vocês para hoje. Vivam cada dia, não fiquem ansiosos pelo amanhã, não fiquem ansiosos por esta vida.
fiquem ansiosos, trabalhem, se preocupem com o dia que vocês estão vivendo, ok? Então é isso, irmãos. Com isso a gente encerra aqui essa análise. Na aula que vem, então, a gente avança para o capítulo 7. Então, fique com Deus e até mais.